Está no ar o programa informativo da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. As últimas notícias, os avisos de interesse dos associados e das comunidades envolvidas, comunicados importantes, cotações e entrevistas e a palavra do presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os ouvintes da rádio e, em especial, os associados da Cogamay. O programa de hoje será realizado pelo engenheiro de Minas Anderson Oliveira, responsável técnico pelas áreas de abrangência da Cogamay. Os principais assuntos a serem abordados hoje são os seguintes: planialtimetria ou topografia de garimpos na área de abrangência da Cogamay no perímetro urbano de Ametista do Sul, e um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai, Cogamay. Primeiramente, vou fazer um adendo sobre a situação da medição nas áreas da cooperativa, principalmente no perímetro urbano do município de Ametista do Sul. Há muito tempo, o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, órgão esse que dá as licenças para a Cogamay realizar a lavra garimpeira subterrânea, vem solicitando algumas informações e realizando algumas exigências frente aos garimpos da Cogamay. Uma dessas solicitações seria a informação de quais e quantos garimpos estão trabalhando embaixo do perímetro urbano do município de Ametista do Sul. O Departamento Nacional de Produção Mineral, que tem como uma das prioridades assegurar uma mineração, uma atividade de lavra segura, tanto para os trabalhadores quanto para a população em geral, tem a preocupação dos garimpos que estão em atividade logo abaixo do município de Ametista do Sul. Frente a isso, então, o DNPM realizou já inúmeras vistorias nesses garimpos para ver a real situação dos garimpos que estão trabalhando embaixo da cidade. Frente a isso, para ter um raio-x da situação desses garimpos, o DNPM lavrou um ofício entregue à cooperativa ainda nesse mês, solicitando um trabalho de medição de todos os garimpos em atividade embaixo do perímetro urbano de Ametista do Sul. Na verdade, essa medição é uma medição interna nas galerias, para saber a real situação que estão os garimpos embaixo do perímetro urbano, seja em dimensão da galeria, seja isso em dimensão de pilares de sustentação, ou os ditos esteios que coloquialmente nós chamamos aqui. Frente a isso, a cooperativa tem um prazo de 60 dias para apresentar para o DNPM um cronograma de execução físico-financeiro dessa situação. A cooperativa vai fazer um levantamento mais apurado da quantidade de garimpos que estão atuando no perímetro urbano. Contudo, sabemos que essa quantidade é por volta de 50 a 60 garimpos trabalhando embaixo do perímetro urbano de Ametista do Sul. Sendo assim, todos esses garimpos terão que realizar essa medição, essa planialtimetria ou topografia de mina nas suas galerias, no total de suas galerias, não apenas nas galerias que estão trabalhando, como também nas galerias paradas. Com isso em mãos, também teremos a certeza de locais onde pode ser ainda minerados e locais que ainda que porventura não poderão ser mais minerados frente à grande quantidade de avanço. Ou seja, com locais que existem poucos pilares de sustentação ou esteios, esses locais terão que ser abandonados ou deixados de ser lavrados. Para ter um entendimento real desse ofício, eu vou ler aqui esse ofício que o DNPM nos deixou.
Um ofício direcionado, então, à Cooperativa de Garimpeiros do Médio Uruguai, com referência a garimpos da área urbana de Ametista do Sul, PLGs número 810.432 de 2002, PLG 810.462 de 2002, PLG 810.546 de 2002 e PLG 810.568 de 2002. Essas 4 PLGs estão inseridas dentro do perímetro urbano de Ametista do Sul. Assunto do ofício: plano e altimetria e modelo digital das galerias. Prezado senhor, considerando a necessidade de aperfeiçoamento de serviços técnicos de acompanhamento da mineração e aporte de novas tecnologias, assim como a necessidade do aproveitamento racional dos bens minerais, a minimização dos impactos ambientais decorrentes da atividade minerária e atendendo à portaria DNPM número 237 de 18 de outubro de 2001, especialmente nos itens 17.4, 17.4.1, 17.10, 17.11, 17.14 e 17.20, solicitamos que o empreendedor elabore cronograma de execução físico-financeiro para apresentar as seguintes informações para as minas, garimpos ou brocas em atividades e ou minas já lavradas e ou paralisadas nas dependências do empreendimento que contemple os processos acima epigrafados. Assim, a exigência é mapa, planta, contendo os seguintes elementos: configuração, plano e altimetria atual das galerias de todos os garimpos brocas em atividade na área urbana de Ametista do Sul. Item B, áreas de estocagem, bota fora, sólido orgânico, etc. Item C, barragens, diques e bacias de acumulação de rejeitos e sedimentos. Item D, estruturas e construções de apoio, oficina, escritório, refeitório, depósitos, etc. E item E, isocobertura. Esse ofício coloca algumas situações mais técnicas que terão que ser realizadas frente a essa medição. Na verdade, então, terá que ser feita uma medição do garimpo, da sua parte interna, mostrando todas as galerias e todos os pilares de sustentação, confrontando com a medição da parte externa, onde se mostra refeitório, sala de compressora, área de vivência do garimpo, área onde são colocados os rejeitos. Essa medição da área externa, os garimpos que detêm licença de operação já fizeram, e essa medição já pode ser aproveitada. Assim, essa medição será aglutinada, juntada com essa medição da parte interna. Então, vamos ter que apresentar tanto a medição da parte interna do garimpo, de todos os garimpos da área de abrangência da Cogamai que estão no perímetro urbano do município de Ametista do Sul, juntamente com essa medição da parte externa. Essa medição da parte externa, os garimpos que encaminharam licença de operação já detêm. E os que não detêm também terão que fazer. A cooperativa vai apresentar ainda para o DNPM esse cronograma físico-financeiro. A gente tem um prazo de 60 dias ao contar do recebimento desse ofício. Esse prazo vai até metade de agosto, então a gente vai ter que apresentar um cronograma de como será realizadas essas medições. Será feita uma reunião, então, com os proprietários de garimpos dentro dessa área de abrangência da Cogamai que estão no perímetro urbano, para discutirmos qual é a melhor forma de realizar essa topografia de mina. Isso é uma exigência do DNPM. Não temos como fugir dessa situação, visto que não atendimento desse ofício ele pode recair em multa e até cassação dos direitos minerários dessas PLGs. É uma situação que o DNPM já havia nos colocado inúmeras vezes, que iria nos solicitar, né, a medição dos garimpos embaixo da cidade para ver a real situação de como eles estão, né, reportando isso para a cidade, né, tanto dando segurança para quem está trabalhando nesse garimpo, também como dando uma segurança para a população em si, né, para que esses garimpos não afetem de alguma maneira a população da cidade, né, seja nas suas edificações, seja em qualquer outro tipo de construção, nas suas vias, né. Então, provavelmente vão ser delineadas áreas que podem ser mineradas ainda, áreas que talvez terão que ser abandonadas, né? Áreas que talvez se pensasse que não poderia minerar, mas vai poder minerar. Aquela situação de mineração em esteio, ou pilares, né?
que isso é uma coisa muito discutida, mas nós não temos a real situação de como isso está ocorrendo. Então, com essa medição, a gente vai conseguir ver realmente onde é que se pode minerar ou onde não se pode mais minerar. Então, reforçando, o DNPM solicitou que a Cogamai fizesse a medição dos garimpos embaixo da cidade. A gente tem 60 dias para apresentar um cronograma físico-financeiro, vai ser apresentado isso, e vai ser também realizada uma reunião com todos esses proprietários de garimpo embaixo da cidade, para discutirmos a melhor situação de realizar essa medição, como é que vamos nos programar para fazer isso. O segundo assunto que temos para hoje é sobre um termo de ajustamento de conduta lavrado entre a Procuradoria do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, na região de Passo Fundo, e a cooperativa. Esse termo nada mais fala do que o trabalho de menor em garimpo. Essa situação a gente já colocou várias vezes para os garimpos, que é terminantemente proibido menor trabalhar no garimpo. Menor de 18 anos não pode trabalhar nessa situação, nessa atividade de garimpo. É considerada uma atividade perigosa, considerada uma atividade insalubre, como toda a mineração é, como também a construção civil é. Então, o Ministério Público do Trabalho, mediante algumas situações que ocorreram, visitou a cooperativa, fomos em garimpos aí, foi constatado que não há trabalho de menor nesses garimpos que foram visitados. Mesmo assim, foi lavrado um termo de ajustamento de conduta que coloca o impedimento de trabalho infantil no garimpo, trabalho de menor. Isso só vem reforçar o que a cooperativa já vem há anos colocando para os seus associados, que é terminantemente proibido o trabalho de menor, o trabalho infantil na atividade garimpeira. Então, para se ter um melhor entendimento e ver e sentir realmente o que o Ministério do Trabalho coloca nessa situação, eu lerei então aqui um pedaço do TAC para se ter o conhecimento do que o Ministério do Trabalho coloca. Então, no seu capítulo 1, coloca o seguinte: compromete-se a cooperativa de garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada, doravante denominada compromissária pelo presente termo, ao seguinte: capítulo 1.1. Abster-se de empregar ou aceitar toda forma de prestação de serviço noturno, perigoso, insalubre, penoso ou que de qualquer modo possa trazer prejuízos à moralidade e formação do menor de 18 anos. Observando ainda a relação de trabalhos referida na lista TIP, conforme decreto 6481/2008. Item 1.2. Abster-se de empregar ou aceitar qualquer forma de prestação de serviço de pessoa menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, observados nesse caso os requisitos previstos nos artigos 424 a 433 da CLT e a cláusula anterior. Capítulo 2. Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações ora pactuadas, a compromissária arcará com pagamento de multa no valor de R$10.000 por criança ou adolescente encontrado em situação irregular, a cada oportunidade em que constatado o descumprimento. Item 2.1. O valor da multa será atualizado monetariamente por índice adotado pela Justiça do Trabalho para atualização dos créditos trabalhistas, desde a data da assinatura do presente termo. Capítulo 3. As presentes multas cominatórias não substituem a obrigação que lhes deu origem, tendo em vista a sua feição coercitiva. Assim, a imposição e o pagamento da multa não retiram da compromissária a obrigação de cumprir o presente instrumento. Capítulo 4. O presente acordo não altera ou substitui eventual instrumento anteriormente celebrado perante esta Procuradoria. Referidos instrumentos devem coexistir e as multas, caso devidas, devem ser somadas. Então, pessoal, na verdade, o que coloca aqui é que o Ministério Público do Trabalho
proíbe o trabalho de menor. E caso for pego esse trabalho de menor no garimpo, a multa por cada menor pego é de R$10 mil. A cooperativa está montando também um instrumento, amarrando também ao garimpo que for pego. Então, o garimpo que for pego com o menor trabalhando, ele vai ter que pagar essa multa de R$10 mil. Isso não é uma multa que a cooperativa está impondo, é uma multa que o Ministério Público do Trabalho está impondo para cooperativas e garimpos. Então, isso é mais uma situação que nos obriga, então, né, a não colocar menor a trabalhar no garimpo. Isso é uma coisa que a gente sempre ressalta nas vistorias que a gente faz, nas fiscalizações, nas visitas nos garimpos. O trabalho de menor não é bem-vindo na atividade garimpeira. Não que nós não queremos que isso ocorra, na verdade isso existe e está constituído em lei. Então não adianta ficar contra a cooperativa, ficar contra o proprietário de garimpo que não quer ter trabalho. Na verdade, o Ministério do Trabalho coloca que menor de 18 anos para esse tipo de atividade não é bem-vindo. É uma atividade perigosa, é uma atividade insalubre. E para que seja forçada essa situação de menor não trabalhar, então eles impuseram uma multa. Essa multa de R$10 mil, que será paga então pelo garimpo por cada menor encontrado no garimpo. Então isso ressalta a situação de não colocarmos menores nos garimpos. O programa hoje se resumiu nessas duas situações: a topografia de mina, a planimetria de mina de garimpos embaixo da cidade de Ametista do Sul, e o TAC firmado com o Ministério do Trabalho sobre o proibimento de trabalho de menor no garimpo. Esses dois ofícios, esses dois documentos se encontram na cooperativa. Então, se vocês querem ter o conhecimento integral desses documentos, podem nos procurar lá na cooperativa, que a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês e também discutir sobre esses dois documentos. E qualquer outra dúvida sobre atividade garimpeira, sobre licenciamento, sobre qualquer coisa que venha de encontro à atividade à lavra garimpeira na área de abrangência do Cogamai, as portas estão abertas da cooperativa para o associado e também para a sociedade, para a gente ter esse diálogo e ter essa troca de informações. Então fica aqui meus cumprimentos aos ouvintes da rádio, em especial aos associados da Cogamai. Muito obrigado. Você ouviu o programa informativo da Cogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.